pergunta sobre se pastores podem ser repreendidos por membros da igreja é uma suma importância para a eclesiologia reformada e fiel às Escrituras. Muitos cristãos interpretam erroneamente a autoridade pastoral como sendo absoluta e irrepreensível, enquanto outros tomam uma postura excessivamente democrática, tratando os pastores como mero empregados da congregação. O que a Bíblia realmente ensina sobre esse tema? Pastores estão sujeitos à correção? Se sim, como deve ser feita tal? Para responder essas questões, exploraremos os princípios bíblicos sobre autoridade pastoral, disciplina eclesiástica e a responsabilidade da igreja na preservação da sã doutrina. A Bíblia ensina que os pastores são instituídos por Deus para guiar, ensinar e proteger o rebanho. Essa autoridade, contudo, não é ilimitada, mas sim subordinada às Escrituras. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Esse versículo destaca a responsabilidade pastoral e a seriedade de seu chamado. Os pastores não têm poder absoluto. Eles devem prestar contas a Deus e à igreja. O próprio Pedro adverte os líderes da igreja dizendo o seguinte: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, do 2 ao 3. Portanto, a autoridade pastoral é uma autoridade de serviço, não de domínio autoritário. A Escritura ensina que toda a igreja, incluindo seus líderes, está sujeita à disciplina e à correção. Ninguém está acima da palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Se a palavra é útil para a correção, isso inclui também os pastores. Quando um pastor erra doutrinariamente ou moralmente, a igreja tem responsabilidade de confrontá-lo. A Bíblia dá direção específica para isso. 1 Timóteo, capítulo 5, 19 ao 20. Contra um presbítero não aceites acusação, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Esse texto ensina 2 princípios fundamentais. Proteção contra falsas acusações. Um pastor não deve ser acusado levianamente, precisa haver testemunhas. Segundo, repreensão pública, quando necessário. Se um pastor persiste no pecado, ele deve ser repreendido publicamente, para que sirva de exemplo. O pecado pastoral não pode ser ocultado por um sistema clerical fechado. Quando o líder peca, a igreja tem a responsabilidade de agir biblicamente. Se um membro perceber um erro em seu pastor, como deve agir? A Bíblia nos fornece um princípio claro, Mateus 18, versículos 15 ao 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. E aí, citando os versículos 18, 19 e 20 de Mateus 18, que muitos usam de forma errada. Em verdade vos digo que tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Isso é referente à doutrina, onde Deus está concordando com a decisão tomada referente à repreensão do teu irmão.
Esse princípio também se aplica aos pastores. O caminho bíblico para repreendê-los, então, conversa em particular. O membro deve abordar o pastor com humildade e respeito. Segundo, testemunhas. Se o pastor não se corrigir, outros líderes e membros maduros devem ser envolvidos. E repreensão eclesiástica. Se o pastor persiste no erro, a igreja deve intervir. A disciplina na igreja é para restauração, não destruição. O objetivo é levar o pastor ao arrependimento. Temos exemplos bíblicos de pastores e líderes sendo repreendidos. Paulo repreendendo Pedro, em Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 14. Paulo repreendeu Pedro publicamente por hipocrisia. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque era repreensível. Pedro, um apóstolo, foi corrigido por sua conduta errada. Isso mostra que nenhum líder está acima da repreensão bíblica. Jesus repreendeu líderes da igreja em Apocalipse, capítulo 2 e ao 3, mostrando que a igreja deve ser corrigida quando se afasta da verdade. Conclusão: sim, pastores podem e devem ser repreendidos pelos membros, mas isso deve ser feito de maneira bíblica, respeitosa e fundamentada na verdade das Escrituras. Nenhum líder está acima da correção, pois todos devem prestar contas a Deus e à sua igreja. Que estejamos sempre comprometidos com a verdade e a pureza da igreja de Cristo. Se essa exposição te edificou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.